Você não precisa explicar o que está sentindo. Não precisa encontrar as palavras certas. Não precisa convencer ninguém de que é real. Não precisa diminuir, racionalizar ou se desculpar por estar aqui, ouvindo isso agora, com aquele peso no peito que você não sabe bem de onde veio. Pode ser às 2 da manhã com o teto olhando de volta para você. Pode ser no meio do dia, no banheiro do trabalho, com 30 segundos antes de precisar voltar a funcionar. Pode ser de manhã cedo num domingo, que é o horário mais cruel de todos, porque o dia ainda não começou e você já está cansado de uma forma que o sono não vai resolver. Não importa qual é o seu momento. Importa que você está aqui. E que algo trouxe você até aqui. Eu sei que você está sozinho agora, não necessariamente no sentido físico. Talvez você esteja rodeado de gente. Talvez você more com outras pessoas, tenha família perto, trabalhe num escritório cheio de vozes. Solidão não precisa de espaço vazio para se instalar. Ela encontra caminho mesmo no meio do barulho. Especialmente no meio do barulho. É aquela sensação de estar numa conversa com várias pessoas e perceber de repente que você está muito longe dali. Como se você estivesse atrás de um vidro, assistindo a própria vida acontecer do outro lado. As pessoas falam, riem, se movem. E você participa, responde, até sorri. Mas uma parte de você está em outro lugar. Sempre em outro lugar. Ou talvez seja mais simples e mais brutal que isso. Talvez você simplesmente não tenha com quem ligar agora. Nenhum nome que pareça certo para o que você está sentindo. Nenhuma conversa que chegue perto de onde você realmente está. E a coisa mais cruel da solidão não é a ausência de pessoas. É a sensação de que mesmo que houvesse pessoas, você ainda estaria sozinho. Porque há um tipo de solidão que mora mais fundo que a social. Mais fundo que a falta de companhia. É uma solidão que existe no espaço entre o que você realmente é e o que o mundo consegue ver de você. Entre o que você carrega por dentro e o que consegue colocar em palavras. Entre quem você é de verdade e quem você aprendeu a ser para ser aceito. Essa solidão não tem solução social. Você não a resolve saindo mais. Não a resolve sendo mais extrovertido, mandando mais mensagens, aparecendo em mais lugares. Ela precisa de uma resposta diferente, mais funda, mais honesta. E é exatamente sobre essa resposta que quero falar com você hoje. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito com clareza suficiente. O que você está sentindo não é fraqueza. Não é excesso de sensibilidade. Não é frescura. Não é algo que você deveria conseguir resolver sozinho só porque outras pessoas parecem conseguir. A solidão é uma das experiências mais universais da história humana e ao mesmo tempo uma das mais silenciadas. A gente aprende muito cedo que certas coisas não se admitem em voz alta. Que vulnerabilidade é risco. Que precisar é inconveniente. Que o tamanho do que você sente deve ser ajustado ao conforto dos outros. E então carregamos. Carregamos sozinhos, com cuidado, sem fazer barulho. Sorrimos nas fotos certas. Respondemos "tô bem" com a convicção necessária. Performamos funcionamento enquanto por dentro algo pesado vai se acumulando, camada por camada, silêncio por silêncio. Aristóteles escreveu há mais de 2000 anos que o ser humano é um animal social, que fomos feitos para a conexão. Que a vida em isolamento não é apenas dolorosa, em sentido filosófico profundo, uma vida incompleta. Não porque você seja defeituoso, porque você é humano. E humanos precisam de outros humanos da mesma forma que precisam de água e ar, mas não como luxo, mas como condição de funcionamento real. Então quando a conexão falha, mas quando ela some, quando ela se torna superficial, quando ela existe na forma, mas não na substância, algo dentro de você reconhece isso como perigo, como ameaça, como uma necessidade não atendida, que vai se tornando mais urgente com o tempo. E a ciência moderna chegou às mesmas conclusões que os filósofos antigos já intuíam. Pesquisadores da Universidade de Chicago estudaram solidão crônica por décadas e descobriram algo que vai fazer sentido imediato para você. Ela ativa no cérebro os mesmos circuitos neurais que a dor física. Sentir solidão dói literalmente.
O seu sistema nervoso registra a ausência de conexão da mesma forma que registra um ferimento no corpo. Você não está exagerando. Você não está fraco. Você está sentindo algo real com peso real, que tem nome e que merece ser levado a sério. A questão não é se o que você sente é válido. A questão é o que você faz com isso agora. Os filósofos estoicos tinham uma distinção que eu acho uma das mais úteis que já encontrei sobre esse tema. Eles diferenciavam duas formas completamente diferentes de solidão. E a diferença entre elas é a diferença entre uma ferida e um portal. O primeiro tipo é o isolamento, a solidão como ausência forçada de conexão. A solidão que acontece com você, que dói porque contraria a sua natureza, que existe como privação, como falta, como espaço vazio onde deveria haver presença. O segundo tipo é o que eles chamavam de solitude, mais solidão escolhida. O espaço de recolhimento interior onde você encontra a si mesmo. Onde o barulho externo para o suficiente para você ouvir o que está acontecendo dentro. Onde a parte de você que normalmente fica coberta pelo ruído das demandas, das expectativas e das performances finalmente consegue falar. A maioria de nós conhece muito bem o primeiro tipo. Poucos de nós foi apresentado ao segundo. E aqui está um movimento que vai parecer paradoxal, antes de fazer sentido. A cura para a solidão que dói frequentemente passa pela solidão que cura. Pelo aprendizado de estar consigo mesmo de uma forma que não seja fuga, entorpecimento ou desespero, mas presença. Real, honesta, corajosa. Blaise Pascal, matemático, filósofo francês do século XVII, escreveu uma frase que ficou famosa e que eu quero que você ouça com cuidado. Toda a infelicidade do homem deriva de uma única causa: sua incapacidade de permanecer em repouso num quarto. Parece simples, é profundo. Porque o que Pascal estava observando é que a maioria do nosso sofrimento não vem de circunstâncias externas. Vem da nossa incapacidade de estar com nós mesmos sem agitação, sem distração, sem o scroll infinito. O episódio seguinte, a notificação que nos salva do silêncio por mais 5 minutos. Pensa em quantas vezes você pegou o celular essa semana, não porque queria ver alguma coisa específica, mas porque o silêncio ficou desconfortável rápido demais. Nós fugimos de nós mesmos com uma criatividade impressionante. É compreensível, porque estar consigo mesmo de verdade, sem filtro, sem performance, sem a versão curada que você apresenta para o mundo, isso é encontrar tudo que você normalmente evita. Os medos que não verbalizou, as perguntas que não têm resposta fácil, as dores que ficaram sem resolução, o luto pelas versões de você que não se tornaram o que você esperava. Quero falar sobre algo que talvez você não esperasse nesse vídeo. Quero falar sobre Jesus. Não de forma religiosa, doutrinária ou institucional. Sem catecismo, sem sermão, sem argumento teológico. Quero falar sobre Jesus da forma que acho mais honesta, como alguém que entendeu a solidão de uma forma que nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum poeta conseguiu capturar com a mesma precisão. Porque Jesus foi solitário. Não ocasionalmente. Estruturalmente, profundamente, de uma forma que atravessa cada página dos evangelhos, se você souber o que está procurando. Ele era cercado por multidões. E mesmo assim se recolhia ao deserto para ficar sozinho. Os evangelhos mencionam isso repetidamente. Ele subia ao monte, se afastava dos discípulos, buscava o silêncio de propósito. Não porque as pessoas o cansavam, mas porque havia algo no silêncio que ele sabia que só o silêncio podia dar. Há uma cena nos evangelhos que ninguém costuma ler como uma cena de solidão, mas que é exatamente isso. É a noite no jardim do Getsêmani, a noite anterior à sua morte. Ele pede aos discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João, os 3 em quem mais confiava, que fiquem acordados com ele. Apenas isso. Não que rezassem por ele. Não que fizessem nada de especial. Apenas que ficassem presentes enquanto ele atravessava aquele peso. E eles dormiram. 3 vezes ele volta para encontrá-los,
e 3 vezes eles dormiram. E os evangelhos registram uma frase que é, para mim, uma das mais humanas e mais devastadoras da literatura de qualquer tradição. Minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, no momento mais pesado da sua existência, expressou solidão, expressou dor, expressou a necessidade de presença que não veio. Ele não fingiu que estava bem, não performou força, não deu uma lição sobre como os outros deveriam ter ficado acordados. Ele sentiu, de verdade, com todo o peso que aquele momento tinha, sem diminuir para caber no conforto de mais ninguém. E então fez algo que é, filosoficamente, um dos atos mais radicais que existem. Ele entregou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não resignação passiva. Não desistência. Não colapso. Uma entrega ativa e consciente. O reconhecimento de que havia algo maior do que o peso que ele estava carregando. Algo que não dependia de ele conseguir resolver sozinho. Algo que podia sustentar o que ele não conseguia sustentar por conta própria. É aprender, ou reaprender, a ficar um momento com você mesmo sem fugir imediatamente para qualquer coisa que preencha o silêncio, sem o celular, sem o episódio seguinte, sem a tarefa que de repente ficou urgente exatamente quando você estava prestes a ficar quieto. Só você, por 5 minutos que vão parecer 30. E o que você vai encontrar lá, no começo, mas é desconforto. É a sensação de que tem coisas que você não quer ver. É a ansiedade de não estar produzindo, consumindo, comunicando, existindo de forma visível e verificável para alguém. Esse desconforto não é sinal de que você está fazendo algo errado. É sinal de que você está chegando perto de algo real. O segundo passo é permissão. Permissão para sentir o que você está sentindo sem precisar transformar em argumento, em insight, em conteúdo para compartilhar, em lição aprendida com prazo de entrega. Às vezes a solidão simplesmente dói. Às vezes você está acordado de madrugada com aquele peso no peito e não há filosofia que resolva naquele momento. Não há insight que corte o peso pela metade. Não há frase que torne o quarto menos vazio. E tudo bem. Sentir é permitido. Inteiramente. Sem prazo para acabar. Sem performance de recuperação para ninguém. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo momentos depois. Os discípulos viram e disseram: "Veja como ele o amava." Não pule o choro. Não se convença de que você deveria já estar do outro lado. O terceiro passo é pequeno e concreto, e talvez seja o mais importante de todos. É se lembrar de que a solidão que você sente hoje não é a prova definitiva de como vai ser amanhã. A solidão tem uma propriedade cruel. Ela distorce a perspectiva temporal. Quando você está dentro dela, parece permanente. Parece o estado natural das coisas. Parece que sempre foi assim e sempre vai ser. Não é verdade. Há pessoas que estão onde você está agora que em 6 meses vão estar num lugar completamente diferente. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque algo mudou. Uma conexão que não existia. Um risco que foi tomado. Uma conversa honesta que abriu algo que estava fechado há tempo demais. A solidão que você sente agora é real, mas não é definitiva. E o simples ato de estar aqui, de buscar algo ao invés de anestesiar, de querer entender ao invés de apenas escapar, esse ato já é o começo de uma direção. Preciso pausar aqui e falar especificamente para algumas pessoas que estão ouvindo isso. Para quem está carregando isso há muito tempo. Não dias, meses, talvez anos. Para quem já tentou várias coisas e nenhuma chegou perto de resolver. Para quem já se perguntou se sempre vai ser assim. Primeiro, eu ouço você. Não como frase. Como reconhecimento de que existe um tipo de solidão que atravessa tratamentos, atravessa mudanças de cidade, atravessa novos relacionamentos, atravessa tudo que deveria resolver e não resolve completamente. E que carregar isso por muito tempo é exaustivo de uma forma que é difícil de explicar para quem não viveu. Segundo, solidão profunda e crônica, às vezes tem raízes que não aparecem na superfície,
Às vezes é depressão clínica que precisa de tratamento específico. Às vezes é ansiedade que você não reconhece mais como estado alterado. Às vezes é trauma que ficou não resolvido por tanto tempo que virou o chão em vez de um evento. Se você está nesse lugar, se esse peso existe há mais tempo do que você consegue lembrar de quando começou, eu te encorajo com toda a sinceridade que esse vídeo consegue carregar. Procure ajuda de um profissional, de uma pessoa de confiança, de quem você precisar. Não porque você não consegue sozinho. Porque você não precisa conseguir sozinho. Ninguém precisa. E mais uma coisa. Você nunca está ouvindo isso completamente sozinho. Agora, enquanto você ouve isso, no seu quarto, no seu carro, no seu banheiro, com fone de ouvido no metrô, há outras pessoas ouvindo exatamente a mesma coisa, com o mesmo peso, em horários diferentes do mesmo dia ou no mesmo horário em fusos diferentes. Não se conhecem, não vão se encontrar, mas estão todas no mesmo lugar que você está agora, procurando algo, sentindo algo que ainda não tem nome perfeito, buscando uma voz que fale para onde elas realmente estão. Você é uma delas. E isso já é uma forma de não estar completamente sozinho. Você trouxe algo real até aqui. Um peso genuíno que merecia ser levado a sério. E você o levou a sério o suficiente para buscar. Isso não é pouca coisa. Aquele salmo que citei antes termina de uma forma que quero que seja a última coisa que você leva daqui. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Não é um pedido de perfeição. É um pedido de honestidade. De ser visto completamente, inclusive as partes que você escondeu, os caminhos que tomou que não foram os melhores, as formas que você se afastou de quem poderia ser. E depois, guia-me. Não me resolva. Não me conserta. Não me torna alguém que não sente mais isso. Guia-me. Um passo. No escuro. Na direção de algo que ainda não dá para ver completamente. Isso é tudo que se precisa pedir. Se você chegou até aqui, se ficou esse tempo todo com o peso no peito, eu quero que você saiba uma coisa. O fato de você ainda estar buscando é o sinal mais importante que existe. Pessoas que realmente desistiram param de buscar. Você está aqui. Isso significa que há em você algo que ainda não desistiu, que ainda quer encontrar algo real, que ainda acredita, mesmo que apenas por um fio, que existe algo do outro lado desse peso. Esse fio é suficiente para caminhar. Só esse fio. Você não precisa resolver isso esta noite. Não precisa ter a resposta até amanhã. Não precisa acordar transformado. Não precisa ser mais do que exatamente o que você é agora. Alguém que está carregando algo, que buscou companhia nesse carregamento, e que vai dormir hoje sabendo que não estava completamente sozinho nessa busca. Isso é suficiente por hoje. Você é suficiente por hoje. Silêncio. Deixa o silêncio durar mais do que parece confortável.